mais economia aqui no Jornal da Manhã, agora com a Denise Campos de Toledo. O BNDES anunciou, Denise, neste domingo, a suspensão de cobrança de empréstimos por 6 meses em razão do coronavírus. O que isso impacta na economia? Olha, Kalina, desde que haja condições de repasse também de recursos do BNDES, a suspensão é importantíssima. As empresas estão perdendo fôlego financeiro, não vão ter capacidade de honrar os compromissos, isso é certo. Então é importante que haja suspensão de pagamento de impostos, já teve a questão de suspensão dos repasses, depósito do fundo de garantia, e tem essa questão das dívidas do BNDES. Nós temos bancos privados também postergando o pagamento por 60 dias, grandes redes de comércio, porque vai haver uma situação de inadimplência, além de falta de dinheiro. Mas então as empresas com dificuldade para assumir os compromissos, tendo de parar de trabalhar, claro que vão ter dificuldade também para pagar o BNDES. Então acho que é uma estratégia importante. Agora falta o BNDES se definir muito bem como é que ele pode canalizar recursos para a economia. O BNDES vive com aquele fantasma da caixa preta desde sempre, por causa dos governos do PT que deram aí dinheiro para alguns grupos privilegiados, mas o BNDES pode ter um papel importantíssimo agora. Ele tem recursos, ele pode disponibilizar, tem os canais através dos bancos, sempre houve gargalos no repasse de recursos através de outras instituições financeiras. Agora é o momento de quebrar burocracia, acabar com restrições, de se tentar viabilizar uma sustentação financeira para as empresas para evitar o máximo possível o desemprego. E aí nós tivemos algumas ações do Banco Central nesse sentido. Nós estamos tendo até uma coletiva do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que está falando de algumas dessas medidas. Entre elas é a redução do compulsório dos recursos a prazo, aquele dinheiro que é captado pelos bancos através de investimentos, por exemplo. Houve uma redução de 25% para 17% da alíquota que tem que ficar retida, e com isso fica injetado aí na economia cerca de 68 bilhões de reais. É dinheiro disponível para os bancos para aumentar a liquidez de modo geral, ampliar a condição de oferta de crédito e dando suporte também a essa possibilidade de os bancos postergarem pagamento de dívidas, evitando uma explosão da inadimplência por parte das empresas e também pessoas físicas que podem perder o emprego, podem ficar sem rendimento. O Conselho Monetário Nacional foi no mesmo sentido de tentar aumentar a oferta de crédito, autorizando as instituições a captar recursos, dando como garantia o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo, ele dá garantia para o dinheiro aplicado. Não é? Então, quando você faz uma aplicação em CDBs, em outros títulos, aplicações em várias delas, no caso de quebra da instituição financeira, você tem a garantia de receber o teu dinheiro aplicado. E agora eles vão poder utilizar na concessão de crédito também esses recursos. É para viabilizar uma estabilidade do sistema financeiro, que pode, de um lado, ter um papel importante na concessão de recursos, agora pode acabar sofrendo as consequências de toda a trava na economia. Então, a inadimplência pode atingir também o sistema financeiro. Essa é uma grande preocupação, e a necessidade de se atuar nos vários sentidos aí para viabilizar uma estratégia que dê suporte financeiro para as empresas e também para os consumidores. A situação é muito complicada. O governo anunciou também, ontem, editou a medida que permite aí a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses. É uma coisa a ser melhor esclarecida, porque você pode preservar o emprego, mas as pessoas vão ficar sem remuneração por 4 meses ou com uma remuneração mínima. Como é que ficaria a situação no caso de uma interrupção mais prolongada de atividade, que, por exemplo, chegue a 4 meses de fato? Isso é insustentável até do ponto de vista social. Então é preciso ver qual a condição de o governo ajudar. A gente está vendo nos Estados Unidos um socorro financeiro, aliás, os impasses em torno dessa ajuda financeira que o governo americano pretende dar, ajudou o mercado hoje no exterior a ter um comportamento bem negativo, as bolsas voltaram a cair, mas a gente vê no Reino Unido há uma preocupação global com essa questão do suporte à sociedade do ponto de vista financeiro. Denise, rapidamente, em 10 segundinhos, como é que está o mercado financeiro, a abertura nessa segunda-feira? Bolsas em queda no exterior, o dólar abriu os negócios aqui em alta, chegou até a registrar uma alta expressiva, mas ele vai reduzindo na medida em que o Banco Central e o Conselho Monetário estão anunciando essas medidas que vão ampliar a liquidez do mercado. Então isso está tendo uma repercussão mais favorável para o mercado, e agora a gente tem o dólar em leve queda, quase estabilidade em relação ao fechamento de sexta-feira passada.